No capítulo anterior, Denji conseguiu derrotar a máquina utilizando uma motosserra. Após isso, ele comeu a máquina, uma tentativa dele para que ela não pudesse renascer. Hoje irei resumir o capítulo 97 e iremos ver o que aconteceu depois que Denji comeu a máquina. Mas antes de conferir, deixe seu like brabo se você já é de casa. Lembrando, são vídeos todos os dias, resumo dos capítulos do mangá de Chainsaw Man. Aliás, eu sou o Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd. Bom, o capítulo inicia com Denji passeando com vários cachorros que eram da máquina. Até o Miauzinho estava lá. Ele então se encontrou com um Kishibe. E quando estava sentado, várias crianças começaram a brincar com seus cachorros. Denji disse ao seu capitão que ele tinha comido ela toda e que ela não tinha revivido em seu estômago ou quando ele foi ao banheiro. E o Kishibe disse que parecia que não, pois ataques físicos não funcionavam contra a máquina, sendo assim como ele tinha matado alguém intocável. O Denji disse que não queria machucá-la, isso era o que ele estava sentindo, assim ele comeu ela para se tornar um com ela. E que isso não era ataque, e sim amor. O capitão disse a ele que seu plano poderia ter funcionado por acaso ou devido aos termos do contrato ou deveria ser um ponto de perspectiva, mas ele estava interessado em uma outra explicação, como ele tinha derrotado a máquina com aquele ataque. Se fosse para levarem tudo em conta, ela teria notado ele. Denji disse a ele que ele teve esse palpite baseado nas conversas que ele teve com ela, com informações dos inimigos e mais algumas coisas. Mas tinha uma coisa nela, ela só notava pelo cheiro. Ela não se lembrava dos rostos das pessoas, e sim só do cheiro das pessoas que interessava a ela. Sendo assim, ele fez essa aposta, que todo esse tempo Máquina só estava olhando para o Chainsaw Man dentro dele. Desde o começo, ela nunca tinha visto ele. Então uma criança se aproximou deles e o Denji disse para ela ir embora, pois era uma conversa secreta. Quando ele aproximou a sua mão perto da criança, a mesma mordeu seu dedo. O mesmo ficou assustado, pois ele se lembrava dessa mordida e perguntou se era a máquina. O Kishibe disse a ele que aquela criança foi encontrada na China e ele tinha pegado ela. Mas ela não era mais a máquina, ela era o demônio do controle, pois a máquina estava morta e o novo demônio do controle não tinha as memórias dela. Sendo assim, se eles deixassem ela com o governo, ele tinha certeza que eles a transformariam em uma nova máquina. Denji disse ao Kishibe que não queria comer mais carne tão cedo. O seu capitão disse que ele deixaria ela com ele, pois ele ficaria bem ocupado. Sendo assim, ele pensou que deixar ela com ele seria a melhor opção. A criança olhou para ele e ele olhou para a criança e disse que não tinha jeito. De repente, Kishibe já tinha vazado. Então, com ela em cima de seu cachorro, ele perguntou qual era o nome dela e a mesma disse Nayuta. O mesmo perguntou se tinha algo que ela queria comer fora a carne e ela disse pão de forma. E ele disse que era um demônio bem barato para se manter e a mesma fez um sinal de paz e amor. Assim eles foram embora. Chegando em sua casa, eles comeram pão de forma. À noite eles estavam dormindo. Então o Pochita apareceu em seu sonho e o Denji abraçou ele. Pochita disse a ele que seu sonho era ter alguém para abraçá-lo. Assim parecia fácil. No entanto, ele era bem forte e era bem difícil. Mas Denji tinha realizado esse sonho. Sendo assim, ele queria que o Denji realizasse os sonhos do demônio do controle, pois ela sempre queria ter um relacionamento de igual para igual com os outros, mas ela só conseguia fazer relacionamentos através do poder do medo. Então ela sempre desejou ter algo como uma família. Este era o tipo de mundo que ela queria criar, por mais que ela tivesse se perdido no caminho. E perguntou se ele poderia criar esse tipo de mundo para ela. E o Denji perguntou como ele faria isso. E o Pochita disse para ele abraçar bastante ela.
Então o dia amanheceu, um demônio estava atacando a cidade. Enquanto o povo corriam, eles diziam várias coisas sobre o Chainsaw Man. Como o Chainsaw Man tinha derrotado o outro demônio, se ele era um humano, e será que matar demônios era um hobby dele? E que ele só salvava garotas. E também tinha um rumor que o Chainsaw Man era um estudante do ensino médio. Então, no meio da multidão, lá estava ele, prestes a puxar a corda do seu peito. Assim encerramos a parte 1 do mangá de Chainsaw Man. Mas calma, que ainda não acabou. Ainda continuarei a postar todos os dias os resumos.